3, 2, 1. Hoje a gente vai conversar sobre temperamento de animais, a questão dos hormônios, sobretudo a relação para a gente aprender a postura, saber as diferenciações de comportamento de cada um dos animais, para conversar com um especialista que estudou isso a fundo numa área muito específica, o Felipe Romão. Muito obrigado por nos atender aqui, Felipe. Imagina, para mim é um prazer aceitar esse convite. Eu estou totalmente à disposição aí para essa conversa. Felipe, como a gente aprende a observar ou diferenciar as questões básicas de comportamento de cães e gatos sob estresse? Então, na verdade, assim, o que a gente tem que lembrar é de onde essas espécies vêm. Se a gente falar, por exemplo, de cães, a gente tem que lembrar que é uma espécie que é descendente de lobos, né? Os lobos andam em matilhas, tem um líder da matilha. Quando a gente pega essa espécie e domestica, como o cão foi domesticado, ele vai ter ainda resquícios do comportamento dele de uma matilha. Por isso que, dependendo ainda mais, por exemplo, da raça, tem raças muito mais companheiras, muito mais fiéis, tem outras raças que são mais de guarda, né? Mas o cão ele sempre vai tentar se manter nesse comportamento de matilha, né? Em casa, por exemplo, eventualmente você tem um animal que, eu vou pegar ele e ele morde, né? Ele não deixa fazer, não deixa dar remédio, não deixa, ele fica pedindo comida. Na verdade, isso é o comportamento de dominância, né? De um cão que foi criado ou que tem uma característica de líder, né? Então, ele vai agir como líder da matilha, ele vai fazer as coisas na hora que ele quer e vai tratar o ser humano, que deveria ser o tutor, como sendo um subalterno, digamos assim. Como é que eu diferencio as questões naturais de uma raça? Por exemplo, eu tenho um Shih Tzu aqui, que é um cão de companhia, fica muito tempo junto com a minha esposa, tranquilinho em casa, mas quando sai com ele na rua, ele vai apresentando outros comportamentos, né? De um cachorro normal. Mas se eu comparar com o Rottweiler, eu já cuidei de Pitbull, por exemplo, tem um muito mansinho e alguns que são muito considerados nervosinhos, né, pelas pessoas. As pessoas atribuem muito ao temperamento daquilo. Como eu vou vendo a raça do cão em relação a essa diferenciação? Então, se você pega, por exemplo, um Pitbull, que é uma raça teoricamente mal vista, né? Que você pega alguns programas que, olha, um pitbull atacou uma pessoa. Na verdade, o que diferencia um pitbull de um pincher é a destruição que ele pode causar. Eu prefiro atender, por exemplo, que os pinchers não me ouçam, mas eu prefiro atender muito mais um pitbull do que um pincher, porque o pincher é um bicho, a característica dele é extremamente fiel ao seu tutor, né? E ele é baixinho, mas ele é invocado. Agora, você pega um pitbull, ele geralmente é uma raça extremamente dócil, né? E geralmente os que não são dóceis é que são criados de maneira errada para atacar, né? Ou para ser cães de guarda, para serem cães de guarda num local, né? Mas você pega, então, o Pitbull é uma raça dócil, né? Só que o poder de destruição, né, dele é muito grande. Uma mordida do Pitbull faz um estrago muito maior do que uma mordida de um Pinscher, de um Poodle. Então, é óbvio que essas questões raciais, elas têm que ser levadas em consideração. O Shih Tzu, por exemplo, é uma raça... Você pega o Shih Tzu e o Lhasa, que são raças muito parecidas, fisicamente até. A diferenciação está no formato do olho. O Shih Tzu tem uma mecha branca na cabeça, uma mecha branca na cauda. É isso que o diferencia de um Lhasa, por exemplo, e a origem, né? Um é chinês e o outro é mais do Oriente Médio. E são raças que têm um gênio muito diferente. O Shih Tzu é uma raça mais tranquila, mais calma. O Lhasa já é uma raça um pouco mais geniosa. Geralmente os Lhasas já são um pouquinho mais bravos, mais geniosos do que o Shih Tzu, por exemplo, e fisicamente são muito parecidos. Comentei isso para ficar numa informação básica aqui, porque as pessoas que gostam de animais, eles têm sido cada vez mais frequentes na vida, lógico, na escolha das pessoas do dia, principalmente para quem leva em conta crianças, idosos, para que se informem com especialistas a respeito dessas características para ajudar no processo de escolha para o tipo de convivência que eles vão querer ter. Com certeza. Eu, por exemplo, tenho um Pug. Eu sei que é uma raça excelente para apartamento, porque ele late pouco e ele tem um latido mais rouco, que não costuma incomodar os vizinhos. É uma raça extremamente companheira.
Ele dorme, ele tem que estar encostado em você, ele está deitado em cima do seu pé, você vai deitar com ele na cama, ele está junto. Então, assim, mas eu tenho que ter ciência, por exemplo, que o Pug é uma raça que vai soltar muito pelo, né? Então, isso é um contraponto da raça. E como você mesmo disse, né? É totalmente indicado que os tutores, antes de efetuarem uma compra ou até uma adoção, né? Falando da adoção, que é um tema extremamente importante, quando a gente adota um cão, por exemplo, no canil, enfim, você tem que ter em mente que você está alterando totalmente a vida daquele cão. Então, durante 7 a 14 dias, é um período de adaptação desse animal. E muita gente pega o cão e acha que ele tem que ter aquele comportamento correto já no início, mas é uma vida totalmente nova, é uma questão de costume, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora da adoção ou da compra de algum filhote. Como é que eu vou caracterizar para diferenciar estresse dessas características específicas dessas raças? As pessoas vão se confundir, porque, lógico, somos todos leigos e não estudamos como você a fundo. Então, na verdade, assim, um animal estressado, ele vai poder exibir um comportamento que nós chamamos de comportamento estereotipado. No cão, é muito comum, por exemplo, o lamber das patas, né? Aquele cão que fica em casa o dia inteiro, muitas vezes o proprietário sai durante o dia, vai trabalhar, isso agora não muito na pandemia, e até a própria pandemia, a própria quarentena, é uma mudança de rotina que pode levar a estresse. Então, a gente tem animais que começam a ter um comportamento diferente e um comportamento que nós chamamos, como eu disse, de estereotipado, de lamber demais as patas, e isso não estando associado, por exemplo, a um problema de pele como base que o faça, por exemplo, ter prurido, ter coceira nesses membros, né? A mesma coisa de você ir num zoológico e não fazendo nenhuma apologia contra os zoológicos, eles têm fundamental importância na educação ambiental, na conservação das espécies, dentre outras. O zoológico de Bauru, por exemplo, eu conheço o pessoal de lá, já fiz várias visitas com faculdades lá e sempre fomos excelentemente bem recebidos. Mas você pega, por exemplo, um tigre, quando você chega na jaula dele, muitas vezes esse tigre está andando de um lado para o outro, fazendo esse comportamento estereotipado, fazendo a mesma coisa várias vezes seguidas. Né? Ele está fora do ambiente dele, ele não está no ambiente natural dele. Então, isso tudo leva a um estresse muito grande. Se eu tenho uma quantidade de pessoas relativamente significativas que, por força das suas situações de trabalho e tal, como nós aqui, nós estamos numa situação especial aqui agora, mas você vai para a clínica, vai para casa, ou seja, fica muito tempo fora de casa. Você tem um cão que é extremamente de companhia, como o Pug seu, como o Shih Tzu meu aqui, ele vai apresentar alguns sinais desta não convivência com os seus donos. Com certeza, você pega aqueles vídeos, né, de Goldens, por exemplo, labradores, que são raças que precisam gastar energia, que ficam, por exemplo, trancados num apartamento o dia inteiro, que o tutor tem que trabalhar, ou até em casa mesmo, eles, Border Collie, por exemplo, eles destroem a casa. Ele vai comer sofá, ele vai comer a caminha dele, enfim, isso tudo é uma demonstração de estresse, isso pode ser uma demonstração de uma alteração comportamental que pode, muitas vezes, ter relação com estresse, né? De uma alteração de ambiente. Tem gatos, eu sei que enveredando um pouquinho para felinos, mas tem felinos que, lógico, já por uma predisposição, mas eles desenvolvem cistite, né? Uma inflamação da bexiga por conta de uma simples alteração no ambiente. A introdução de um novo animal, a chegada de um bebê, por exemplo, a separação de um casal, ele pode desenvolver, por exemplo, um quadro inflamatório em decorrência do estresse. O que você acaba de comentar, o cão em geral, o gato, enfim, os animais, eles acabam tendo assimilação de comportamentos da rotina dentro de casa. Por exemplo, se os donos têm um determinado tipo de postura, são mais calmos, se são, sei lá, os mais bravos, se alguém grita mais em casa, eles Com certeza. Associando isso aos seus comportamentos? Com certeza. A gente tem que lembrar que o cão ele é um animal que ele se desenvolve por condicionamento, né? Tanto é que para adestramento, por exemplo, de animais, o que eles utilizam? O animal faz um determinado truque ou uma determinada ação e ganha um brinde ou recebe um estímulo para isso, né? Então, é lógico que quanto mais estímulos negativos esse animal tiver, ele pode desenvolver
também sinais relacionados a isso. Tá. Desculpa, eu vou perguntar coisas muito básicas aqui, mas para ajudar no raciocínio como leigo. Imagina. O animal tem ciúme? Tem raças, inclusive, que são mais ciumentas, né, que outras, que são geralmente essas raças mais apegadas. Não é incomum eu pegar um tutor, por exemplo, de um pincher, que fala, ninguém pode chegar perto de mim. E se chega perto de mim, ele avança. Né? Isso está relacionado a essa questão de matilha. Né? Ele é o líder, então ele não quer que ninguém chegue perto de um subalterno dele. Né? Que ninguém demonstre nenhum tipo de afeto por essa pessoa. Felipe, como você estudou mais a fundo a questão dos hormônios em si, a questão básica para a gente avançar um pouquinho. Os animais, a rigor, produzem os mesmos hormônios básicos que o ser humano, com as parecidas funções? Basicamente, nós temos a medicina muito mais avançada, né? As pesquisas na medicina, elas têm, por serem mais financiadas, enfim, elas têm um avanço um pouco maior. Mas, basicamente, as funções hormonais, as glândulas, elas funcionam de forma muito semelhante. É lógico que a gente pode ter, por exemplo, na questão do diabetes. O diabetes em cães, ele é diferente, em sua maior parte, do diabetes em felinos e do diabetes em seres humanos. No ser humano e no felino, está muito relacionado a um fator que a gente chama de resistência, obesidade, algum fator, por exemplo, que impeça que a insulina atue. No cão, já é geralmente relacionado a uma predisposição genética, racial ou até individual, que faz com que essa glândula, no caso o pâncreas, diminua gradativamente até quase que a nada a produção da insulina. Então, basicamente, a insulina vai ter a mesma função, mas o que vai causar, por exemplo, diabetes são fatores diferentes. Então, é isso basicamente que geralmente muda. Você, em geral, na sua experiência clínica, aí, tem acompanhado naturais confusões em relação a essas funções hormonais ou disfunções hormonais que interferem em estresse com confusões sobre o comportamento do cão? Comportamento ligado a esses fatores de raça, características que a gente está falando? Então, vamos pegar como exemplo o hiperadrenocorticismo, que é a doença da qual eu faço o estudo, faço o meu doutorado, né? É uma doença que, por exemplo, pode causar aumento do apetite, então o animal ele fica extremamente faminto, o animal ele bebe muita água, o animal ele urina bastante. Muitos tutores vão ver isso como normal, né? E é uma doença. Então, principalmente tutores um pouco mais de idade, idosos, né, que tem aquela necessidade de dar o alimento para pensar, que estão dando uma forma de amor, né? Quanto mais o bicho comer, melhor para ele. Então, para ele, aquilo é uma satisfação e, além disso, é normal. Né? E a gente está falando de uma doença que pode ter consequências graves para o futuro desse animal. Então, muitas vezes, uma alteração clínica pode, sim, ser confundida com algo normal e pode também estar relacionado a situações de estresse. Né? Tá. Você faz como eu vou me pôr aqui na cobaia do raciocínio só para comparação. Eu tenho hipertiroidismo, tenho identificação genética na família, minha mãe teve, provavelmente alguém na árvore genealógica teve antes dela, tem sobrinho que tem sobrinhos que não tem irmão, eu tenho 12, tá? Minha mãe gerou 12. Nossa! Outros que não tem. Bom, eu estou usando esse exemplo para dizer o seguinte, eu identifiquei o hipertiroidismo e ele, se eu não cuidar dele, ele cria uma série de diferenças hormonais e é terrível, né? A função da produção do hormônio TH, TSH, T3, T4 no organismo. Nos animais pode acontecer proporcionalmente a mesma coisa? Com certeza. Né? O hipertireoidismo, por exemplo, citando esse exemplo, ele é muito mais comum em felinos. Né? Então, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, em centros maiores, a dosagem de hormônio tireoidiano já entra como um exame de triagem, por exemplo, de um felino de 9 anos para cima. O felino chegou com qualquer sinal clínico, você mesmo disse que tem o hipertireoidismo, e o hipertireoidismo é uma doença que leva a sinais relativamente inespecíficos, né? A pessoa, o animal pode perder peso, pode ter aumento do apetite, pode ter taquicardia, né? Então, o felino é a mesma coisa. Então,
como a incidência dessa doença vem aumentando, esses centros maiores, eles já vêm incluindo, por exemplo, o exame de tireoide, o exame de T4, como um exame de triagem. Então, pode sim, os sinais são muito parecidos, como eu falei. Você pega um animal diabético, ele vai ter perda de peso, ele vai ter aumento do apetite, ele vai urinar muito, vai beber muita água, por exemplo, que são sinais muito semelhantes aos dos seres humanos. E isso o tutor tem que ficar muito atento. Felipe, como eu separo isso do ponto de vista da lida com o animal no dia a dia? Por exemplo, eu não entendo, lógico, eu tenho o profissional, necessário ficar reiterando isso para procurar, não ficar com achismo na cabeça, né? Tem uma mudança de comportamento. Como é que eu diferencio essa questão patológica e que vocês chamam do patológico com fisiológico nessa questão? Então, eu vou citar o exemplo de casa, né? Eu tenho um pug de 9 anos quase, e há uma semana nós diagnosticamos diabetes mellitus nele. O que nós começamos a notar de diferente foram esses sinais. Ele passou a se portar de forma totalmente diferente com relação à produção de urina, passou a urinar em vários locais que ele nunca urinou e muito mais vezes, passou a acordar à noite para pedir para beber água, para fazer xixi. Então, muito faminto, pedindo comida que ele nunca foi habituado. É isso que entra essa forma de diferenciação. Eu pego muitos tutores aqui na clínica que falam, ele come bastante. Aí você vai, na sexta-feira, inclusive, eu atendi uma tutora que falou, olha, ele só, a consulta começou, ele só comia ração, salsicha moída e arroz, era só isso. Depois, conversando, né, aí você vai descobrindo que o bicho come bala. Eu sempre que como bala, eu dou uma bala para ele, que ele ama bala. Banana, morango, maçã. Então, eu não posso considerar com total confiança de que isso é um aumento do apetite. Se você oferecer picanha todos os dias em grande quantidade para a maioria da população, fora os veganos, vegetarianos, a maioria vai adorar comer picanha o dia inteiro. Agora, se me oferecer, por exemplo, alface o dia inteiro, né, eu não vou ter esse apetite esganado para isso. Então, isso é uma forma de diferenciação. Ele alterou alguma coisa com relação ao comportamento normal. Você pega um animal de 9 anos, ele já tem um comportamento que o tutor já reconhece, né? Então, ele bebe uma quantidade de água e tem níveis para isso. Né? O aumento da ingestão de água, o aumento da produção de urina, eles podem te indicar problemas endócrinos, problemas renais, problemas hepáticos. Então, esse é um dos principais sinais que o proprietário vai notar. A perda de peso, a falta ou excesso de apetite. Então, você tem, lógico, como a gente conversou desde o início, há diferenças raciais. Você pega um pug e compara com o Yorkshire. É lógico que o pug ele vai ser muito mais faminto. Eu boto a ração para o meu animal, ele come em 10 segundos, ele nem mastiga. Eu não sei nem a função dos dentes dele. E você pega um York, ele é muito mais seletivo para se alimentar. Se eu pegar um York, que a vida inteira teve aquele comportamento de ter um apetite seletivo, e aí do nada ele passa a comer demais, opa, já deve ligar um sinal de alerta. Ou seja, se o cão tem mudança de comportamento com o tutor no dia a dia, ele observa isso e algumas alterações ele tem que correr no veterinário para ir acompanhando esse andamento. Agora, o cão muda de temperamento ao longo da sua vida média útil? Com o amadurecimento dele também? Com certeza. Você tem os dois aqui, né? Sim. Não, mas com certeza. Você tem um cão, por exemplo, até 1 ano de idade considerado como filhote. Do 1 aos 8, 9 anos, dependendo da raça, um adulto. E a partir disso, um idoso. Eu tenho um pug. É lógico que eu não vou esperar que ele tenha o mesmo nível de atividade de 5 anos atrás. Ele está com 9 anos. Né? Ele já é um cão entrando na fase idosa. Então, eu já espero que seja um animal que tenha uma tendência a engordar maior, porque ele vai ter um nível de atividade menor, ele vai ter níveis hormonais menores que ditam essa atividade. Então, tem sim, tem diferenças entre idosos, tem diferenças entre adultos e tem diferenças entre filhotes. Quando você estava comentando sobre a questão dos comportamentos aí, eu me vi no dia a dia, tipo, você é um mero observador, a questão de como o veterinário tem que fazer o aprendizado natural, a partir da experiência clínica,
de analisar com cuidado o comportamento do dono, porque se o dono mudou os seus comportamentos, você falou de dar a balinha, às vezes ele está lá chateado, ele tem o seu problema psicológico, emocional, e não raras vezes, infelizmente ou não, ele transfere isso para uma mudança de comportamento no animal e não vai se aperceber eventualmente. Sim, eu tenho tutores, por exemplo, que perderam filhos, né, ou que passaram, por exemplo, algum aborto e que acabam transferindo esse amor para o animal, né, e tratam isso até se torna uma certa forma de doença, né, uma doença psiquiátrica. Nós temos que ter a ideia de tratar o animal como um animal. Isso não é ser cruel, não é bater no animal, não. Mas, assim, o animal ele tem que ser tratado como um bicho, você é o tutor dele. Então, como você mesmo disse, um tutor, ele ensina, ele orienta, até mudou. Hoje em dia, o correto é chamar de tutor e não mais de proprietário. Não é uma posse sua, e sim você é um ser que você tende a orientar. Então, muitas vezes, como você mesmo disse, nós, como clínicos de pequenos animais, nós nos colocamos mais como psicólogos, né? O tutor chega aqui e conversa e fala das doenças e fala, olha, eu estou fazendo tratamento para o câncer, e você vê que naquela hora mesmo ele abraça o bicho, ou seja, ele tem aquele animal como um pilar, como algo que ele se apoia para vencer aquele problema. Embora isso seja muitas vezes tratado e deva ser tratado como doença, eles hoje têm um papel fundamental nisso aí. E são utilizados em asilos, são utilizados em instituições, por exemplo, a APAE. Eu já participei de muitos projetos que incluíam pet terapia, né? Por ter essa função aí com relação a esses problemas psicológicos, né? Então, tem muitos tutores, sim, que acabam descarregando os seus problemas, não apenas no veterinário, mas também nos animais. Isso acaba levando a consequências de patologias. Conversando aqui um pouco da questão, lógico, do temperamento, da raça, das questões hormonais, mas com esse outro ingrediente que não dá para desprezar. Então, tem a natural discussão sobre o excesso de humanização do animal, não é só uma discussão comportamental, é saber, sim, que se você entra nesse nível de relação com transferências, você interfere na vida do seu animal. Com certeza, a gente vai interferir. É a mesma coisa agora, né? Nessa pandemia, aumentaram muitos casos de tentativas de suicídio, de alterações psiquiátricas, de pessoas com depressão, porque há uma alteração da rotina. E a mesma coisa, né? Toda vez que uma espécie tem ameaçado o seu status, né, ou a sua condição natural, isso vai acabar progredindo para alterações patológicas. Felipe, eu citei o meu caso de hipertireoidismo de novo, porque ele tem tratamento, enfim, inclusive com remédio, né, químico, e você, regra geral, tem outras consequências de tratamento, você consegue controlar e depois ter uma vida estabilizada de convivência. Lógico, cada caso especificamente é um caso. No caso do hiperadrenocorticismo, que é a sua área de doutorado, ele também tem tratamento? Então, a gente tem algumas áreas, né, algumas formas de hiperadrenocorticismo. A gente tem a mais comum, por exemplo, ela é representada por um tecido, algum tumor que produz um hormônio, que é chamado de ACTH, e esse hormônio vai estimular as glândulas adrenais a produzirem muito cortisol, que é o hormônio principalmente atuante aí nessa questão do hiperadrenocorticismo. No Brasil, por exemplo, a gente não faz a cirurgia da chamada hipofisectomia, né, que seria a remoção desse tecido na hipófise para resolver o problema. Em outros países, como Holanda, Estados Unidos, já se faz, né? Então, nesse caso, nessa forma da doença, o tratamento ainda aqui no Brasil envolve tratamento clínico, com medicação, que deve ser acompanhado, né? Como você mesmo disse, o seu tratamento provavelmente é pelo resto da vida e deve ser monitorado, né? Devem ser feitos exames periódicos para acompanhar a dose e qualquer outra condição associada ao uso do medicamento ou ao não controle da doença. E o hiperadrenocorticismo é a mesma coisa. Agora, a gente tem a forma, por exemplo, que é a forma adrenal dependente ou adrenodependente, que aí é um tumor, geralmente na adrenal, que produz
muito cortisol, né? Então, nessa forma, há um tratamento que pode resolver o caso, que seria a remoção desse tumor, a remoção dessa adrenal. Porém, é um procedimento, geralmente, que não tem um custo tão baixo, né? Pode ser feito por um cirurgião, obviamente, experiente, com todo o planejamento cirúrgico, com todo o acompanhamento trans e pós-cirúrgico. Isso é fundamental, ter uma internação de qualidade, mas nesse caso, por exemplo, você consegue muitas vezes resolver o problema, porque você retirou a causa de base. Legal. A mudança de alimentação do cão no dia a dia, com essas interferências mais específicas dos hábitos, você começa por algum problema comer determinado tipo de doce com mais rotina, por exemplo, e aí não percebeu, ou se percebeu, acabou incorporando isso, não por maldade, mas na mudança de comportamento alimentar do cão, ele pode ter, se isso for duradouro, essa alteração, ter interferência na mudança ou da saúde do cão em algum elemento? Isso aparece no seu consultório ou não é o caso? É um exagero meu. Tem total interferência. A gente pega muitos casos aqui relacionados à dieta, por exemplo, obesidade, pancreatite, né? Muitos animais que têm colesterol e triglicérides alto, que acabam sendo preocupações do ser humano muito relacionadas a AVC, acidente vascular cerebral e ao infarto, que são menos incidentes em cães, por exemplo, mas eu tenho como consequência, por exemplo, desse aumento de colesterol e triglicérides, casos de pancreatite, que é um caso bem grave, emergencial. Então, o diabetes mellitus também. Então, muitas vezes, o tutor chega aqui e o único tratamento que eu passo é alteração dietética, uma melhora do manejo dietético na quantidade da alimentação ou no tipo de alimentação, né? Muitas vezes o proprietário, o tutor, acaba optando por uma dieta caseira, mas sem nenhum tipo de orientação de um nutrólogo. Então, ele faz aquele arroz com carne. Isso não vai suprir de forma nenhuma vários minerais, várias vitaminas. Então, a gente pega assim, muito desse desequilíbrio alimentar, e isso relacionado a consequências relacionadas a endocrinopatias, né, como obesidade, diabetes, dentre outros. Muito legal. Eu ia entrar na área da alimentação, depois eu vou deixar isso para um outro convite para você, porque senão ele deriva muito do nosso papo, para também não cansar e deixar curiosidade, lógico, aprendizado para as pessoas. Cara, muito obrigado por você dispor a conversar conosco aqui e a gente poder aprender um pouco. Agradecer ao Palu, que acabou sendo uma orientação dele direto para a gente poder se conhecer. É o tal da rede social, fazendo networking, boas relações de conteúdo. Sim. E se tiver alguma questão adicional para você complementar sobre o que nós conversamos, por favor, fique à vontade. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, né? Eu sou muito obrigado. Para mim é um prazer estar à disposição e vai ser um prazer enorme que a gente possa conversar sobre alimentação e sobre outros temas relacionados a essa área. E sempre orientar os tutores, né? Qualquer mudança comportamental ou metabólica, né, relacionada a ganho de peso, perda de peso, levem a um veterinário, levem ao seu clínico, levem a um veterinário especializado. Não se baseiem em histórias de WhatsApp, de Facebook, em receitas caseiras, no grupo do WhatsApp. Sempre procurem orientação profissional, né? Uma orientação profissional não tem valor, né? Então, os médicos veterinários são profissionais extremamente competentes, é uma área muito ampla, né? Então, são, de fato, os profissionais adequados aí para fazer esse tipo de orientação. Felipe Mourão, muito obrigado. Vou aproveitar o nosso bate-papo aqui para fazer quase uma campanha como tutor de um cãozinho, né? Que tem uma rotina de passear. Eu, particularmente, fico muito bronqueado, cara, e não vou deixar de mencionar aqui, as pessoas que não levam um saquinho na mão, não custa nada para recolher as fezes, é só colocar na luva da mão, você não tem contato nenhum, inverte ao contrário, puxa e leva para casa. Você sabe que o animal acaba, em especial o cão, escolhendo em geral um lugar onde ele gosta mais, aquela graminha na frente da casa do sujeito, e o teu vizinho, o lugar onde você anda, ou a praça pública, fica repleto de fezes lá, porque o sujeito tem um baita cuidado com o cão, leva no veterinário, leva para lavar, para tosar, para passar perfume, e, poxa, não leva o saquinho. E isso transmite uma série de doenças também, né?
vários parasitas, várias verminoses são transmitidas pelas fezes, né? Então, muitas vezes uma criança passa lá, tem contato com isso, põe a mão na boca, enfim, né? É uma questão de civilidade, né? Muito obrigado, cuide-se. Vocês também, um abraço. Um abraço.